Ministério Caminho apresenta este dossiê, uma investigação profunda e definitiva sobre a complexa teia de poder, crime e profecia que define a tensão atual entre os Estados Unidos e a Venezuela. Mais do que uma simples disputa geopolítica, o que presenciamos é o desenrolar de forças históricas e espirituais que moldarão o destino final do mundo. Este estudo irá mergulhar nas profundezas do que os Estados Unidos chamam de Cartel de los Soles, uma suposta organização narcoterrorista que, segundo acusações formais do governo americano, teria se apropriado do aparato estatal venezuelano, transformando-o numa máquina de produção e distribuição de drogas sob o comando do próprio presidente Nicolás Maduro. Analisaremos a gênese deste fenômeno, desde seus primórdios durante a Revolução Bolivariana de Hugo Chávez, até sua consolidação como um Estado narcoterrorista, uma acusação que levou o presidente Donald Trump a declarar Maduro como o maior traficante do planeta. Em paralelo, e de forma crucial para nossa análise, levantaremos o véu sobre o outro ator principal deste cenário, os Estados Unidos da América. Não como um mero polícia global ou uma potência intervencionista, mas sob a luz da profecia bíblica. Há mais de um século e meio, os pioneiros da fé adventista como Uriah Smith, James White e Ellen G. White identificaram nesta nação, com seus ideais de liberdade e democracia, a figura enigmática descrita no livro do Apocalipse como a besta que emerge da terra, que parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Este dossiê argumentará que a crescente beligerância americana, sua necessidade de demonstrar um poderio militar e sua postura de guarda global não são meras políticas de Estado, mas o cumprimento profético de sua natureza dual. A ameaça de guerra na Venezuela torna-se assim um palco onde o poder do cartel se choca com o poder da besta, ambos cumprindo a seu modo os desígnios finais da história terrestre. Prepare-se para uma jornada que conecta a suja realidade do narcotráfico de Estado com a majestosa e terrível verdade das profecias bíblicas, revelando como os eventos atuais são sinais claros de que estamos nos aproximando do clímax do grande conflito entre o bem e o mal. A transformação da Venezuela em um suposto narco-estado não foi um evento repentino, mas um processo de corrosão institucional meticulosamente orquestrado ao longo de décadas. Para compreender a magnitude da acusação americana de que Nicolás Maduro lidera o Cartel de los Soles, é imperativo retroceder no tempo e analisar as raízes históricas que permitiram que o crime organizado não apenas infiltrasse, mas se apropriasse das estruturas de poder do Estado venezuelano. A jornada começa com a ascensão de Hugo Chávez, um tenente-coronel paraquedista que, em 1992, liderou uma fracassada tentativa de golpe de Estado e, posteriormente, conquistou o poder pelas vias democráticas em 1998. Sua chegada à presidência marcou o início de uma radical reconfiguração do país, não apenas em suas políticas econômicas e sociais, mas, crucialmente, na estrutura do poder militar e nas alianças geopolíticas. Foi durante os primeiros anos de seu governo que as sementes do futuro Cartel de los Soles foram plantadas. O termo Cartel de los Soles foi cunhado pela imprensa venezuelana em 1993, 6 anos antes de Chávez assumir a presidência, para descrever um grupo de generais corruptos, identificados pelas insígnias de sol de suas patentes, que estavam envolvidos em atividades de narcotráfico.
No entanto, foi sob o regime chavista que esta facção criminosa encontrou as condições ideais para prosperar e se institucionalizar. A estratégia de Chávez de purgar as forças armadas de elementos leais ao regime anterior e de preenchê-las com oficiais de sua confiança criou um exército paralelo e leal não à nação, mas ao seu comandante em chefe. Essa lealdade cega tornou-se o escudo perfeito para a expansão das atividades ilícitas. A partir de 2005, iniciou-se uma operação premeditada de substituição das redes colombianas de narcotráfico por redes venezuelanas na fronteira internacional. A ruptura com a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, em 2005, quando Chávez acusou de usar a luta contra as drogas como uma máscara para apoiar a intervenção americana, foi um passo decisivo. Ao expulsar a DEA, a Venezuela removeu o principal obstáculo externo à atuação de cartéis e abriu as portas para que elementos corruptos dentro de seu próprio governo e militares assumissem o controle total da rota de narcotráfico que atravessa seu território. A morte de Hugo Chávez em 2013 e a subsequente ascensão de seu vice-presidente, Nicolás Maduro, representaram não uma mudança de rumo, mas uma aceleração e uma profissionalização do modelo de Estado narcocriminoso. Ele herdou não apenas o poder, mas toda a estrutura de corrupção e alianças criminosas construída por seu mentor. Foi sob seu comando que as acusações americanas se tornaram mais formais e diretas. Em março de 2020, durante o governo de Donald Trump, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos formalizou uma denúncia histórica, acusando o próprio Nicolás Maduro e outros 14 altos funcionários venezuelanos de uma série de crimes gravíssimos: narcoterrorismo, corrupção e tráfico de drogas. Os documentos apresentados ao tribunal americano pintam um quadro sombrio, no qual Maduro não seria apenas um espectador passivo, mas o líder ativo do Cartel de los Soles, coordenando operações para inundar os Estados Unidos com cocaína e usando a máquina do Estado para produzir, negociar e distribuir drogas em escala industrial. As acusações detalham como Maduro e seu círculo íntimo supostamente negociaram remessas de toneladas de cocaína produzidas pelas Farc, utilizando aviões, navios e rotas terrestres sob controle do governo venezuelano. A acusação de 2024, ainda mais incisiva, alega que Maduro teria recebido 5 milhões de dólares em lucros do tráfico de drogas apenas naquele ano. Em resposta a essas acusações, o governo dos Estados Unidos ofereceu uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levassem à captura de Maduro, valor que posteriormente foi aumentado para 25 milhões de dólares, solidificando seu status de chefe fugitivo de uma organização criminosa. A narrativa construída por Washington é clara. A Venezuela deixou de ser um Estado falido que luta contra o crime para se tornar um cartel narcoterrorista que usa a soberania nacional como fachada para suas operações ilícitas globais. É nesse contexto que a tensão entre os dois países atinge níveis alarmantes. A retórica americana, que se intensificou em 2025 com planos de designar formalmente o Cartel de los Soles como uma organização terrorista, é vista por Caracas como uma ameaça bélica explícita e uma justificativa para uma eventual intervenção militar. O governo venezuelano, por sua vez, rejeita veementemente todas as acusações, qualificando-as de falsas e imprudentes, e como uma cortina de fumaça para justificar uma agressão contra seu país. No entanto, a existência do Cartel de los Soles como uma rede de corrupção dentro das Forças Armadas é amplamente documentada por especialistas em crime organizado. A questão central não é se existe corrupção, mas até onde ela chega. Para os Estados Unidos, ela chega ao mais alto escalão,
transformando o presidente da Venezuela no maior traficante do planeta e seu país em uma ameaça direta à segurança nacional americana e global. Esta é a premissa que justifica a escalada de tensão e a sombra de uma guerra que paira sobre o Caribe. Enquanto a Venezuela é retratada como um estado criminoso, a outra potência envolvida nesta crise, os Estados Unidos da América, deve ser analisada sob uma luz completamente diferente, mas igualmente perturbadora: a luz da profecia bíblica. Para além da geopolítica e da política externa, a identidade e o papel dos Estados Unidos no cenário mundial final foram compreendidos com notável clareza pelos pioneiros adventistas do século XIX. Desde meados da década de 1850, figuras como Uriah Smith, James White e Ellen G. White identificaram na nação americana o cumprimento da simbologia descrita em Apocalipse 13, versículos 11 a 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Esta interpretação não é uma mera especulação teológica, mas a base para entender a motivação profunda por trás de muitas das ações americanas, incluindo sua postura agressiva em relação à Venezuela. A profecia apresenta uma besta que sobe da terra, em contraste com a primeira besta de Apocalipse 13, que sobe do mar. Na simbologia profética, águas representam povos, multidões, nações e línguas. Portanto, um poder que emerge do mar simboliza uma nação que se levanta em meio a populações densas e antigas, como os impérios europeus. Por outro lado, um poder que sobe da terra indica seu surgimento em uma região de população esparsa, um território novo e relativamente desabitado. A descrição se encaixa perfeitamente na história da colonização da América do Norte e no surgimento dos Estados Unidos, uma nação que se ergueu em um continente novo, distante dos centros populacionais e políticos do Velho Mundo. Os 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro são interpretados como os 2 princípios fundamentais sobre os quais os Estados Unidos foram fundados: o republicanismo e o protestantismo. O cordeiro é um símbolo de inocência, pureza e Cristo, e os chifres representam poder. Assim, em sua origem e em seus ideais, a nação americana parecia um cordeiro, proclamando liberdade, democracia e direitos inalienáveis para todos. No entanto, a profecia contém uma advertência crucial. Esta besta, que parecia um cordeiro, falava como dragão. O dragão é um símbolo de Satanás e de perseguição. Isso indica uma mudança radical na natureza e nas ações dessa nação. Em algum momento de sua história, os Estados Unidos abandonariam seus princípios de liberdade e adotariam um tom de autoridade, coerção e perseguição, semelhante ao das potências perseguidoras do passado. Uriah Smith, um dos mais proeminentes teólogos adventistas pioneiros, dedicou atenção considerável a esta profecia, em obras como America's Crisis. Ele e outros pioneiros entenderam que a identidade dracônica dos Estados Unidos se manifestaria através de uma união entre a Igreja e o Estado, formando uma imagem à besta e impondo uma forma de adoração. Durante o período pré-guerra civil americana, a própria instituição da escravidão serviu para os pioneiros adventistas do século XIX como prova primordial da natureza dual da nação. Enquanto pregava a liberdade, mantinha milhões em cativeiro, demonstrando que já falava como dragão. Ellen G. White também confirmou esta identificação em seus escritos, alertando para o tempo em que os Estados Unidos usariam seu poder para impor observâncias religiosas. Uma clara indicação de que sua voz de cordeiro seria substituída pela do dragão. A profecia continua declarando que esta besta exercia todo o poder da primeira besta na sua presença e fazia com que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta. Isso sugere que os Estados Unidos, em sua fase de dragão, se tornariam o agente principal de restauração do poder da primeira besta e promoveriam sua autoridade perseguidora em escala global. O verso culminante da identificação de sua natureza dracônica encontra-se em Apocalipse 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Este fogo do céu é interpretado não apenas como milagres literais, mas como demonstrações espetaculares de poder e engano
destinadas a enganar o mundo e a justificar suas ações. É aqui que a tensão com a Venezuela ganha o seu pleno significado profético. A postura intervencionista dos Estados Unidos, sua capacidade de projetar poder militar em qualquer parte do globo, suas operações de inteligência e sua retórica de polícia mundial são manifestações modernas do fogo que desce do céu. A ameaça de ação militar contra a Venezuela, justificada pela luta contra o narcotráfico e o terrorismo, é uma demonstração de poder destinada a impressionar o mundo e a afirmar sua autoridade incontestável. Cada intervenção, cada sanção, cada movimento de frota é um ato no palco mundial, cumprindo a profecia de que esta nação precisa mostrar seu poder para cumprir seu destino final. A tensão crescente entre os Estados Unidos e a Venezuela, que ameaça se transformar em um conflito aberto, é muito mais do que uma disputa bilateral ou uma simples intervenção antinarcóticos. Ela representa a convergência de duas narrativas poderosas, a ascensão de um Estado capturado pelo crime e a manifestação cada vez mais explícita da natureza profética de uma potência global. A crise de 2025, como tem sido chamada, não pode ser compreendida como prenúncio de uma guerra convencional entre Estados, mas sim como uma guerra furtiva e uma reconfiguração da segurança hemisférica, onde a retórica, as sanções e as ameaças militares são as principais armas. Do ponto de vista americano, a operação é clara: pressionar o regime de Nicolás Maduro e combater o que eles definem como uma ameaça existencial de narcoterrorismo. A designação planejada do Cartel de los Soles como uma organização terrorista estrangeira é o passo mais agressivo nesta estratégia, elevando o conflito de uma questão criminal para uma questão de segurança nacional e antiterrorismo, o que legalmente justificaria uma gama muito mais ampla de ações, incluindo a militar. Segundo as previsões da Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela, a fase seguinte da estratégia americana consistiria em uma ameaça bélica explícita e o início de um bloqueio militar. Essa pressão sobre Caracas, no entanto, não é vista como um ato isolado, mas como parte de uma visão estratégica muito mais ampla do EUA para o hemisfério ocidental. A instabilidade regional e o risco de militarização são consequências diretas, afetando não apenas a Venezuela, mas todo o continente, com potenciais impactos para o Brasil, incluindo uma crise humanitária e pressão sobre as fronteiras. Países caribenhos, como Trinidad e Tobago, já estão sentindo a pressão, sendo forçados a escolher entre se juntar à tentativa americana de intimidar a Venezuela ou construir sua própria soberania, expondo a região a um avanço militar ainda maior. É neste cenário de alta tensão geopolítica que a identidade profética dos Estados Unidos, como a besta que emerge da terra, se torna mais evidente. As ameaças de intervenção militar, as sanções econômicas que asfixiam uma população já sofrida e a retórica belicosa são a materialização do fogo que desce do céu à vista dos homens. Cada declaração de um político americano, cada movimento de tropas, cada sanção imposta é uma demonstração de poder. Um grande sinal destinado a mostrar ao mundo quem manda. É a voz do dragão se tornando cada vez mais alta, suplantando a antiga voz do cordeiro, que pregava liberdade e autodeterminação. A justificativa para essa demonstração de poder, combater um cartel e restaurar a democracia, serve perfeitamente ao propósito profético. É uma causa nobre que mascara a real motivação, a afirmação da autoridade e a preparação para o papel final que os Estados Unidos desempenharão na história do mundo. O conflito, portanto, transcende a luta contra o narcotráfico e se torna um palco para o cumprimento da profecia. De um lado temos a Venezuela, um estado que, segundo as acusações, se tornou um instrumento do crime, uma máquina de corrupção e morte que reflete a depravação humana em sua máxima expressão. Do outro, temos os Estados Unidos, uma nação que, sob o pretexto de combater o mal, começa a manifestar as características de uma autoridade perseguidora e globalista, profetizada há milênios. É o encontro do poder corrupto com o poder corrompedor. A narrativa americana é convincente. Eles estão combatendo um ditador que é o maior traficante do planeta, um homem que usa a máquina do Estado para enriquecer com o sofrimento de milhões através das drogas. Essa narrativa de bem contra o mal é poderosa e gera apoio interno e internacional. No entanto, sob a perspectiva profética adventista, ela é um engano sutil.
A besta que parecia um cordeiro não se transforma em um monstro óbvio. Ela mantém a aparência de cordeiro enquanto fala como dragão. Suas ações serão justificadas por razões nobres: segurança, paz, ordem, democracia, mas seu resultado final será a perseguição e a imposição de uma falsa adoração. A crise na Venezuela é um ensaio geral para esse momento futuro. É uma oportunidade para a besta refinar suas técnicas de projeção de poder, de justificação ideológica e de construção de consenso internacional para suas ações. Enquanto isso, para o povo venezuelano, a realidade é brutalmente terrena. A ameaça de uma intervenção militar pesa menos do que a preocupação diária com a hiperinflação, a escassez de alimentos e salários corroídos. Eles estão presos no meio de um conflito entre duas forças devastadoras: um governo ditatorial que os esmaga e uma potência estrangeira que, ao mesmo tempo em que se oferece como salvadora, cumpre uma profecia sombria que um dia afetará a toda a humanidade. Ao chegarmos ao fim desta investigação, o panorama que se descortina é de uma complexidade avassaladora, onde as linhas entre crime, política e profecia se tornam irremediavelmente borradas. A Venezuela, sob a liderança de Nicolás Maduro, retrata-se, segundo a narrativa americana, como o ápice da degeneração estatal, um Estado que se tornou um cartel, uma entidade cujo propósito não é mais servir a seu povo, mas se perpetuar no poder através do narcotráfico, da corrupção sistêmica e do terror. As acusações formais do Departamento de Justiça do ZUA, as recompensas milionárias e a designação como organização terrorista não são meras táticas diplomáticas, são a culminação de uma análise que vê em Caracas uma ameaça existencial, um narcotráfico de Estado que polui o mundo com drogas e desestabiliza regiões inteiras. No entanto, a lente profética nos força a olhar para o outro lado do conflito com igual discernimento. Os Estados Unidos, a nação que se apresenta como justiceiro, o defensor da democracia e da liberdade, estão, cumprindo as escrituras, revelando sua natureza dual. A besta que parecia um cordeiro, mas falava como dragão, está cada vez mais vocal, sua voz de dragão ecoando em ameaças militares, sanções econômicas e uma postura de hegemonia global inquestionável. O fogo que desce do céu, uma metáfora para demonstrações espetaculares de poder, é visto nas manobras militares no Caribe, na retórica beligerante de seus líderes e na capacidade de projetar força para derrubar regimes que considera hostis. A intervenção na Venezuela, seja ela qual for, não será apenas uma vitória geopolítica, será mais um passo no cumprimento de seu destino profético de se tornar o agente de perseguição global, o poder que fará com que a Terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Portanto, a tensão no Caribe não é simplesmente uma crise a ser resolvida, mas um sinal dos tempos. É um palco onde o declínio moral de uma nação se encontra com a ascensão profética de outra. Para o observador atento, não está em prever o desenlace final destes eventos, mas em estar firmes na rocha eterna, Jesus Cristo. Enquanto os reinos deste mundo se agitam em sua ambição e corrupção, o reino de Deus se aproxima. Que esta análise não apenas nos informe, mas nos desperte para a urgência da hora e nos fortaleça na fé, sabendo que, por mais sombrias que sejam as notícias da terra, a promessa da volta de Cristo é a nossa única e certa esperança.